Show. Agora vamos começar a utilizar os componentes propriamente dito e criar a nossa calculadorinha do IMC. Então lembrando pessoal, aqui a gente vai ter uma entrada do usuário, né, vai ser o quê? O peso dele. E para isso, a gente vai utilizar dentro do Streamlit, esse carinha aqui ó, que é o Number Input. Então ele é um campo para a gente poder solicitar para o usuário que ele coloque um dado aqui dentro, né, e nesse caso vai ser especificamente um número. E aqui dentro tem algumas propriedades que a gente consegue utilizar. Então o label é o texto que vai aparecer nesse campo. Então, nesse exemplo aqui, a gente vai botar um digite o seu peso. Isso aí, digite o seu peso em quilos. Isso aqui é importante só para a gente ter certeza da unidade de medida. Então eu vou salvar, a gente vai voltar para cá. E olha isso, a gente já tem um componente prontinho, onde eu consigo diminuir e aumentar. Porém, percebam que no nosso cenário não faz sentido a gente ter peso negativo. Então, até para ajudar no próprio processo de validação, a gente tem outros parâmetros aqui dentro que a gente consegue utilizar. E um deles é propriamente dito o menor valor, que eu vou permitir que o usuário coloque nesse campo. Então percebam que, além de simplesmente fornecer para a gente o campo, a gente consegue utilizar alguns parâmetros, algumas propriedades, para fazer uma breve validação no próprio dado que eu estou utilizando ali e evitar que ele quebre, que o usuário reclame às vezes por um erro próprio dele. Então, agora, se eu clicar aqui no menos, eu não consigo, ó, porque o botão está desabilitado. E agora sim. Então, por exemplo, se eu pesar 85,5 quilos, eu consigo digitar essa informação aqui dentro corretamente. Se eu quiser ter uma precisão aqui, enfim, consigo clicar no próprio mais e menos aqui na lateral. Então, o primeiro componente que a gente precisa é esse, a gente precisa ter o peso. Só que além do peso, pessoal, a gente precisa também da própria altura. Então, o que que eu vou fazer? Vou voltar para cá, a gente vai copiar esse carinha aqui, a gente não vai chamar de peso, a gente vai chamar ele de altura. E aqui dentro, né, a gente vai mudar o nosso label, obviamente. Então, digite a sua altura em, tem que ser em metros. Então, eu vou escrever aqui, ó, em metros. Beleza. A gente vai salvar, vai voltar para cá e agora a gente tem novamente um outro componente. Então, vamos supor ali que eu tenho 1,83. Perfeito, eu já tenho aqui o nosso peso e a nossa altura. E agora a gente tem que ir para o cálculo propriamente dito. Para fazer o cálculo, a gente vai utilizar um botãozinho aqui, para utilizar realmente esse botão e ver também como que a gente pode disparar algumas operações, alguns métodos em Python dinamicamente, dependendo ali do input, alguma coisa do usuário. Então a gente vai voltar para cá. Para utilizar o botão, a gente também tem uma sintaxe aqui, parecida até de certo modo, vou dizer assim, com aquela ideia lá em cima do sidebar. Então a gente vai chamar um if, e aí dentro desse if, a gente chama o próprio botão. Então, if, se esse botão aqui, que eu vou chamar de calcular, se esse botão ele estiver pressionado, né, se o usuário clicou nesse botão, ele vai executar o que a gente tem dentro desse if aqui, propriamente dito. Eu já deixei prontinho pra gente umas regras aqui pra gente não estender muito, então eu vou copiar elas, vou colar aqui dentro e a gente vai falar um pouquinho sobre elas brevemente, porque o nosso intuito aqui não é falar sobre Python necessariamente ou o próprio RMC, é aprender a utilizar o Streamlit. Então aqui dentro, quando o usuário clicar, né, nesse botão de calcular, o que que a gente vai fazer? A gente vai calcular o IMC, que basicamente é o peso dividido pela altura ao quadrado. Eu coloquei aqui um IMC ideal, sendo que na prática o IMC é um intervalo ali, um valor mínimo e um valor máximo, e qualquer coisa ali dentro é o ideal. Só que eu basicamente somei e dividi por 2 para a gente ter um valor médio ali. Não é muito preciso, mas vai servir para a gente ver uma funcionalidade de alguns componentes lá na frente. E aqui também eu vou calcular o meu delta, né, que é a minha diferença, eu vou dizer assim, entre o meu IMC atual menos o meu IMC ideal.
Pra gente entender ali, né, que a gente pode estar, na verdade, um pouquinho acima, que é o que geralmente tende a acontecer, ou um pouco abaixo do IMC. E aqui é uma regra basicamente simples, onde a gente vai pegar esse valor aqui do IMC e dependendo do valor, a gente vai retornar aqui um dicionário, eh, nessa variável aqui chamada resultado. Fiz questão de deixar assim com ifs e elifs e else, que é justamente para simplificar. Tem modos de a gente poder reescrever isso aqui, mapear, abstrair em função, só que o nosso objetivo aqui de novo é simplificar esse primeiro contato, então creio que desse modo é o melhor primeiro contato que a gente pode ter. Então, longa história curta, a gente vai ter aqui algumas classes: abaixo do peso, peso ideal, sobrepeso, obesidade e obesidade mórbida. Fechou? Então eu vou salvar agora esse componente, a gente vai voltar aqui na aplicação e agora a gente tem um botão aqui, né, calcular. E quando eu clico aqui, na interface ele não está mostrando nada, justamente porque ele está caindo aqui dentro, ele está calculando o nosso IMC e é isso. A gente não chegou a chamar nenhum componente para exibir o resultado disso ou qualquer coisa do tipo. Então, na verdade, a gente vai fazer literalmente isso agora. Então eu vou usar um componente que a gente tem lá, que é esse code. Esse code permite que a gente imprima na tela, né, um código ali, vou dizer assim, de desenvolvimento, formatado. Então aqui eu vou imprimir basicamente esse dicionário na tela e esse code vai servir muito nesse contexto. Então, o resultado é, e aí aqui dentro a gente vai passar o nosso resultado. Resultado. Fechou. Lembrando que aqui a gente está utilizando o f-string dentro do Python, que é justamente ter uma string, o f na frente, e eu poder botar o valor de uma variável ali no meio dessa string. Salvei, voltei para cá. Percebam que novamente não tem nada. Eu vou clicar em calcular e agora ele vai já mostrar para a gente na tela, formatado, de modo bonito, com até um highlight aqui, a gente vai usar algumas cores. O resultado então a classificação nesse contexto aqui de 85 quilos para 1,83 é basicamente um sobrepeso. E aqui tem o delta, que é essa diferença entre o IMC calculado e o IMC teoricamente ideal.